Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja repousando sobre cada um de vocês e que o Espírito Santo habite em seus corações e que Ele escreva neles a santa lei de Deus. Amém? Bom, lá no final do ano de 2005 eu voltei para os caminhos do Senhor Jesus Cristo e talvez um ano depois disso eu tive uma experiência que acabou me impelindo a buscar mais conhecimento a respeito da pessoa e também da obra do Espírito Santo. E daquele tempo para cá, especialmente quando eu li o livro O Batismo do Espírito Santo, do pastor Dennis Smith, um dos meus maiores prazeres nessa terra é falar a respeito do batismo do Espírito Santo. E hoje, mais uma vez, eu quero refletir com os irmãos a respeito desse assunto que, com toda certeza, está entre os mais importantes para esses últimos dias. E, meus queridos, depois de ter padecido, após sua ressurreição, por 40 dias, Jesus ele se apresentou vivo aos seus apóstolos e, como diz o livro Atos dos Apóstolos, ele deu muitas provas incontestáveis de que não apenas era o Messias, mas que o Messias deveria sofrer muitas coisas para poder fazer expiação pelo seu povo fiel. E lá em Atos, no capítulo 1, versículo 5, Jesus então deixa uma ordem aos seus apóstolos, dizendo o seguinte: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Bom, nós conhecemos a história e sabemos que os apóstolos de Cristo e cerca de outros 100 discípulos obedeceram a ordem de Jesus e permaneceram em Jerusalém orando, se humilhando, pedindo perdão dos seus pecados, até que, depois de 10 dias, o Senhor cumpriu sua promessa e enviou o Espírito Santo sobre todos eles em forma de chuva temporã, para que então o Evangelho pudesse ser semeado em todo o mundo. E o êxito que os primeiros discípulos de Cristo tiveram foi tão grande que algumas décadas depois dessa grande promessa da vinda do Espírito Santo, o apóstolo Paulo pôde dizer aos Colossenses que toda criatura debaixo do céu havia escutado as boas novas. Contudo, embora sendo o Evangelho semeado por todo o mundo conhecido naquela época, Jesus ele não poderia ter vindo, porque em Daniel, capítulo 8, versículo 14, a palavra de Deus havia estabelecido que somente após as 2.300 tardes e manhãs, quando começasse o juízo investigativo no céu, somente a partir desse momento é que Jesus poderia retornar a essa terra. Veja, já fazem 179 anos após o início do juízo investigativo, e semelhante ao que aconteceu lá no dia do Pentecostes, o Senhor promete que para a grande colheita, um novo período de grandes chuvas do Espírito Santo haverá. E dizem as Escrituras: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Irmãos, em Mensagens Escolhidas, lá no volume 1, páginas 67 e 68, o Espírito de Profecia é extremamente claro em dizer que houvessem os adventistas do sétimo dia, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união no caminho, o qual foi aberto pela providência de Deus, e se eles houvessem recebido a mensagem do terceiro anjo e proclamado-a ao mundo no poder do Espírito Santo, o povo remanescente já haveria visto a salvação de Deus, porque o Senhor teria cooperado poderosamente com seus esforços. E o Espírito de Profecia também é enfático em dizer que Deus haveria naquele tempo completado a obra e teria vindo muito antes para dar o galardão ao seu povo. Amigos, eu insisto em dizer que, de acordo com a palavra de Deus e também com o Espírito de Profecia, embora Deus saiba o dia e a hora que Jesus irá retornar ao mesmo tempo, Ele não diz que definiu com autoridade esta data, porque Ele deixa bem claro que o seu povo, dependendo da maneira como recebem, vivem e pregam a mensagem dos 3 anjos, podem abreviar ou retardar o dia da salvação. E se desde 1844 o Senhor já poderia ter derramado o seu Espírito como chuva serôdia para a proclamação das 3 mensagens angelicais em um alto clamor, então
Podemos dizer que o Senhor está tão somente esperando a receptividade do seu povo para abrir então as comportas do céu e derramar sem medida o seu Santo Espírito em forma de chuva serôdia. Mas, como diz o Espírito de Profecia em Testemunhos para Ministros, páginas 506 e 507, embora a chuva serôdia será derramada sobre a seara da terra como a graça espiritual, que vai preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem, a menos que a chuva temporã seja derramada individualmente sobre cada crente em Cristo, a chuva serôdia não vai poder nos desenvolver até aquela perfeição de caráter que será necessária termos para viver sem um intercessor no tempo do derramamento das 7 pragas. E para aqueles que pensam que vai chegar o momento em que a chuva serôdia virá sobre o povo de Deus e que vai transformar os mornos em verdadeiros cristãos remanescentes, para esses diz o Espírito de Profecia. Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia, quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão estes cometendo um erro terrível. Irmãos, não há no céu uma espécie de relógio de areia que indica ali o momento exato que Deus vai derramar a chuva serôdia sobre o seu povo, porque a verdade é que, se o cumprimento da promessa de Deus não tem sido visto em sua igreja, é porque a promessa do batismo do Espírito Santo não tem sido verdadeiramente apreciada pelo povo de Deus. Porque, como diz o Espírito de Profecia em Atos dos Apóstolos, na página 50, se todos estivéssemos dispostos, todos estaríamos cheios do Espírito Santo. Meus queridos, em Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13, Jesus disse que se pedirmos, buscarmos e batermos na porta do céu, certamente o Senhor nos concederá o Espírito Santo, pois o nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Espírito aos seus filhos do que nós estamos dispostos a dar boas dádivas aos nossos filhos. Contudo, em Eventos Finais, na página 163, para esses nossos dias, Deus estabelece que não apenas devemos pedir, buscar e bater insistentemente na porta do céu em oração, mas ali é dito que nós devemos importunar a Deus pelo dom do Espírito Santo. E na verdade, o Espírito de Profecia vai mais além em Historical Skits, dizendo que devemos clamar a Deus por um batismo mais pleno do Espírito Santo, semelhantemente a como Jacó fez no Vale do Jaboque, lutando uma noite toda com o próprio Senhor e saindo vencedor. Queridos, nós temos olhado para o mundo e temos nos revoltado e também nos indignado com tanta violência, mortes, imoralidade, guerras políticas, guerras bélicas. E nós também temos olhado para a natureza e temos ficado espantados com tantas catástrofes naturais que por fim perguntamos a Deus: até quando, Senhor? E a resposta de Deus, meus irmãos, ela se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículos 1 a 4, os quais dizem que os ventos, eles estão sendo seguros e o fim de todas as coisas está sendo restringido justamente porque Deus ainda não selou as testas daqueles que permanecerão de pé diante da besta, do falso profeta, do dragão e também das 7 últimas pragas. Amigos, Satanás e também a nossa natureza pecaminosa desejam nos enganar, fazendo com que pensemos que a responsabilidade do tempo estar se prolongando é da parte de Deus. Satanás quer que vocês e eu pensemos que nada podemos fazer com relação ao abreviar o término de todo esse sofrimento que não apenas o planeta Terra está passando, mas todo o universo, porque toda a criação, inclusive os seres que não caíram em pecado, sofrem ao ver a angústia que se passa neste pequeno planeta, o qual é palco para todo o universo entender a malignidade da transgressão da lei de Deus. Irmãos, Deus quer acabar com esse sofrimento. Jesus, como diz o Espírito de Profecia, ele aguarda com fremente desejo a manifestação dele mesmo em seu povo. E desde 1844 a promessa de Cristo foi a de que não há mais tempo profético, não há mais nenhum período que o impeça de voltar para buscar os seus servos. O céu todo deseja receber os santos de Deus na cidade de ouro e cristal. O universo todo suspira
suspira pelo fim de toda a desgraça que acontece no nosso planeta. Mas vocês e eu somos o único empecilho para que o Senhor não ponha um ponto final nessa terrível história de pecado, porque o selo não pode ser colocado em nossa testa obrigatoriamente, mas nós devemos buscar de todo o nosso coração o poder de Deus para que o seu caráter seja impresso em nossa fronte. Resumindo, se realmente queremos ir para o céu, porque as nossas atitudes são as de que desejamos ainda permanecer por muito tempo nessa terra. Bom, que o Senhor tenha misericórdia de vocês e de mim e que Ele abra os nossos olhos para que enxerguemos que no momento em que nos decidirmos tirar todos os obstáculos para que Ele possa derramar a chuva serôdia em nossos corações, assim Ele o fará com todo prazer e rapidamente terminará a pregação do Evangelho em todo o mundo para o testemunho a toda criatura. Amém? Nós vamos ficando por aqui, meus amigos. Mas, antes eu convido vocês para juntos fazermos uma breve oração. Nosso grande Deus e Pai, graças nós lhe damos porque em Tua infinita misericórdia o Senhor nos concede a preciosíssima bênção do Espírito Santo. Pai, coloque por favor em nossos corações fome e sede da presença do Espírito em nossa vida, para que logo estejamos habilitados a receber a plenitude do Espírito como chuva serôdia para concluirmos a obra. E isso nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, se o Senhor falou ao seu coração através desse vídeo, então não esqueçam de deixar o seu like e também façam o seu comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? E se vocês desejam auxiliar esse ministério, então tornem-se membros do nosso canal, ok? Por fim, um grande abraço a todos e até a próxima.